O processo administrativo, seção 1, disposições gerais, artigo 28. Os prestadores de serviços públicos poderão, pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem ao usuário e a terceiros, quando for o caso, ao poder público, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Artigo 29. O processo administrativo para apuração de ato ofensivo às normas desta lei compreende 3 fases. 1. Instauração. 2. Instrução. 3. Decisão. Artigo 30. Os procedimentos administrativos advindos da presente lei, serão impulsionados e instruídos de ofício e observarão os princípios da igualdade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da celeridade, da economia, da razoabilidade e da boa-fé. Artigo 31. Todos os atos administrativos do processo terão forma escrita, com registro em banco de dados próprio, indicando a data, o local de sua emissão, o contendo e a assinatura do agente público responsável. Artigo 32. Serão observados os seguintes prazos no processo administrativo quando outros não forem estabelecidos em lei. 1. 2 dias para autuação, juntada aos autos de quaisquer elementos e outras providências de simples expediente. 2. 4 dias para efetivação de notificação ou intimação pessoal. 3. 10 dias para elaboração de informe sem caráter técnico. 4. 15 dias para elaboração de pareceres, perícias e informes técnicos, prorrogáveis por mais 10 dias a critério da autoridade superior, mediante pedido fundamentado. 5. 7 dias para decisão no curso do processo. 6. 15 dias a contar do término da instrução para a decisão final. 7. 10 dias para manifestação em geral dos usuários ou providências a seu cargo. Seção 2. Da instauração. Artigo 33. O processo administrativo será instaurado de ofício ou mediante representação de qualquer usuário de serviço público, bem como dos órgãos ou entidades de defesa do consumidor. Artigo 34. A instauração do processo por iniciativa da administração far-se-á por ato devidamente fundamentado. Artigo 35. O requerimento será dirigido no órgão ou entidade responsável pela infração, a repartição ou funcionário designado, devendo conter 1. A identificação do denunciante ou de quem o represente. 2. O domicílio do denunciante ou local para recebimento de comunicações. 3. Informações sobre o fato e sua autoria. 4. Indicação das provas de que tenha conhecimento. 5. Data e assinatura do denunciante. Parágrafo único. O requerimento verbal deverá ser reduzido a termo. Artigo 36. Em nenhuma hipótese será recusado o protocolo à petição, reclamação ou representação formulados nos termos desta lei, sob pena de responsabilidade do agente. Parágrafo único. O uso dos formulários colocados à disposição do usuário pelo prestador de serviços será sempre facultativo, não podendo constituir-se em requisito obrigatório para protocolização de requerimento. Artigo 37. Decisão fundamentada rejeitará a representação manifestadamente improcedente. Parágrafo 1º. Da rejeição caberá recurso no prazo de 10 dias a contar da intimação do denunciante ou seu representante. Parágrafo 2º. O recurso será dirigido à autoridade superior por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir devidamente informado. Artigo 38. Durante a tramitação do processo é assegurado ao interessado 1. Fazer-se assistir facultativamente por advogado, salvo quando obrigatória a representação por força da lei. 2. Ter vista dos autos e obter cópia dos documentos nele contidos. 3. Ter ciência da tramitação do processo e das decisões nele proferidas, inclusive da respectiva motivação e das opiniões divergentes. 4. Formular alegações e
apresentar documentos que, julgados aos autos, serão apreciados pelo órgão responsável pela apuração dos fatos. Seção 3, da instrução. Artigo 39. Para a instrução do processo, a administração autuará de ofício, sem prejuízo dos direitos dos interessados de juntar documentos, requererem diligências e perícias. Parágrafo único. Os atos de instrução que exijam a autuação do interessado devem realizar-se de modo menos oneroso para este. Artigo 40. Serão assegurados o contraditório, a ampla defesa, admitindo-se toda e qualquer forma de prova, salvo as obtidas por meios ilícitos. Artigo 41. Ao interessado e ao procurador é assegurado o direito de retirar aos autos da repartição ou unidade administrativa mediante assinatura do recibo durante o prazo para manifestação, salvo a hipótese de prazo comum. Artigo 42. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas pelos interessados ou terceiros, estes serão intimados para esse fim, com a antecedência mínima de 3 dias úteis, mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento. Parágrafo único. Quando a intimação for feita ao denunciante para o fornecimento de informações ou de documentos necessários à apreciação e apuração da denúncia, o não atendimento implicará o arquivamento do processo. Se de outro modo o órgão responsável pelo processo não puder obter os dados solicitados. Artigo 43. Concluída a instrução, os interessados terão o prazo de 10 dias para manifestação pessoal ou por meio de advogado. Seção 4 da decisão. Artigo 44. O órgão responsável pela apuração da infração nas normas desta lei deverá proferir a decisão que, conforme o caso, poderá determinar: 1. O arquivamento dos autos. 2. O encaminhamento dos autos aos órgãos competentes para apurar o ilícito administrativo, civil e criminal, se for o caso. 3. A elaboração de sugestões para a melhoria dos serviços públicos, correções de erros, omissões, desvios ou abusos na prestação de serviços. Prevenção e correção dos atos, procedimentos incompatíveis com as normas desta lei, bem como proteção dos direitos dos usuários. Capítulo 11. Disposições gerais. Artigo 45. No entendimento ao usuário de serviços públicos é vedado. No atendimento ao usuário de serviços públicos é vedado: 1. Prevalecer-se em razão da idade, saúde, conhecimento, condições sociais e econômicas do usuário para impor-lhe exigências e medidas não razoáveis. 2. Deixar de estipular prazo para o cumprimento de suas obrigações. 3. Portar rádio, TV ou outros aparelhos eletrônicos de uso individual ou coletivo que desviem a atenção do atendimento, exceto aqueles destinados a transmitir materiais informativos e educativos. 4. Manter conversas, ações paralelas e alheias ao atendimento. 5. Interromper, adiar ou preterir o atendimento em razão de tarefas de ordem administrativa ou burocrática. 6. Usar terminologias, siglas ou jargões que dificultem o entendimento de forma clara e inequívoca. 7. Adotar medidas administrativas que possam implicar em restrições ao horário e acesso às áreas destinadas ao atendimento do usuário. Artigo 46. Os agentes públicos destinados para o atendimento ao usuário serão valorizados e respeitados profissionalmente, devendo receber capacitação e ter habilidades técnicas e procedimentais para realizar atendimentos com qualidade. Artigo 47. Os agentes públicos dedicados ao atendimento ao usuário deverão estar identificados de forma clara, visível e ostensiva, devendo o agente público portar o crachá, mantendo sempre visíveis seus dados funcionais. Artigo 48. Os agentes públicos deverão respeitar e fazer respeitar as disposições constantes desta lei, sob pena, se não o fizer, de sofrer as sanções previstas em lei. Artigo 49. As boas práticas e padrões de qualidade estabelecidas pela administração pública municipal deverão ser revisados regularmente, de forma a aprimorar
atualizar e promover ações corretivas. Artigo 50. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90 dias, a partir de sua publicação. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Vereador Abner Segura. Questão de ordem, senhor presidente. Queria solicitar para que o próximo projeto seja feita a leitura resumida aí, para que a gente possa acelerar o serviço aí. Consulto os demais vereadores, se estão todos de acordo. Peço que seja feita a leitura resumida, vereador. Projeto de lei número 53/2015-L. Autor, vereador Abner Segura. Assunto, institui a feira de adoção de pequenos animais no município de Mairinque e da outras providências. Artigo 1. Fica instituída a feira de adoção de animais, de pequenos animais, a ser realizada bimestralmente na Praça Kiko Chico, no bairro Jardim Cruzeiro, na cidade de Mairinque. Parágrafo único. A feira de que trata o caput deste artigo será realizada conforme critérios abaixo. Inciso 1. Nos meses de janeiro, março, maio, junho, setembro e novembro. 2. A ser realizada no segundo sábado do mês, das 10 às 17 horas. 3. Animais com 6 meses ou mais devem ser doados, castrados. Artigo 2. A feira, a hora instituída, passa a fazer parte do calendário oficial de eventos. Gabinete do Vereador Abner Segura. Gostaria de agradecer a presença do senhor José, senhor Joel, sempre acompanhando a sessão, do Agnaldo Merguizo, também aqui no nosso plenário, a Leia, já funcionária dessa casa, o José Moraes, do Jornal Cruzeiro do Sul, os funcionários da Prefeitura, que estão aqui presentes também, Fabiana, minha esposa, acompanhando a sessão hoje aqui também. Seja bem-vinda. Peço que o secretário dê sequência na sessão. Requerimento número 300/2015. Senhor presidente, considerando que no dia 27 de julho de 2014, a Comissão de Saúde da Câmara foi convidada... Quer pegar a caneta? Tem mais aí? Tem. Tem mais? Considerando que no dia 27 de junho de 2014, a Comissão de Saúde da Câmara foi convidada pelos diretores da Beneficência Hospitalar de Mairinque, BHM, senhores Paulo Faria e Marcos Melo, para uma reunião com o doutor, professor William Abrão Saad, conforme foto anexo. Considerando que o doutor William Abrão Saad nos explanou rapidamente sobre o seu trabalho como professor titular da Faculdade de Medicina de Sorocaba há 25 anos e das faculdades Unicide e Unisa, e compartilhou um pouco de sua jornada de 52 anos no Hospital das Clínicas, sendo conhecido aqui no Brasil e no exterior pelo seu trabalho referência em cirurgia do fígado e transplantes. Considerando que a referida diretoria informou à comissão que a visita do médico era para conhecer as dependências da BHM e realizar uma apresentação básica do projeto de reabertura do hospital, considerando que a Câmara Municipal de Mairinque e o Conselho Deliberativo da BHM se juntaram a outras entidades para apoiar o evento do Instituto Apoio Brasil, de Preservação à Saúde, Saúde e Cidadania, 17 de maio, das 9 às 15 horas, BHM, Hospital de Mairinque, como indicado na cópia do convite que segue em anexo. Considerando que o importante evento está gerando algumas dúvidas na população, pois o folder refere-se ao hospital e sabe-se que o hospital da BHM está fechado desde 2009, em cujo prédio funcionam a SAMU, o CDEM, Centro de Especialidades Pronto Atendimento, e a APAE.
Requeiro nos termos regimentais que seja oficiada a Secretaria do Estado da Saúde para que nos informe o que segue. 1. Os senhores Paulo Faria e Marcos Melo fizeram parte